Tudo bem, gente. A gente vai falar agora um pouco dos gases, que é o último assunto da apostila 1. Então, o estado gasoso é caracterizado por grandes espaços vazios entre as moléculas e por altas velocidades. As moléculas gasosas se movem a velocidades muito grandes mesmo. A gente estuda no ensino médio os gases ideais ou perfeitos. Tá? Por que o nome ideais ou perfeitos? A gente desconsidera no estudo dos gases no ensino médio as forças de atração. A gente consegue prever o comportamento de qualquer gás ideal ou gás perfeito nos baseando em apenas quatro variáveis: o número de moléculas, a temperatura, o volume e a pressão. São as variáveis que interferem na forma como esse gás se encontra, tá ok? Tanto que elas são chamadas de variáveis de estado do gás. E valem para qualquer gás, você não tem que se preocupar. Então, identificar qual é o gás, se oxigênio, se nitrogênio, substância, em termos de comportamento, de se prever a relação entre essas características. A gente vai entender melhor. Bom, primeira característica que a gente citou aqui, que é a quantidade de moléculas, a gente costuma usar para determinar essa quantidade de moléculas na química o número de mols, que pode ser encontrado pela razão entre a massa em gramas e a massa molar da molécula. Outra variável que a gente estuda é a temperatura. A gente não trabalha com a escala Celsius, a gente trabalha com a escala Kelvin. A relação entre graus Celsius e Kelvin é essa daqui. A temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. Outra variável de estado é o volume ocupado pelo gás. Esse volume depende do número de moléculas de gás, também depende da temperatura, depende de vários fatores. Vamos analisar aqui essas duas situações. O volume dependendo do número de moléculas de gás. É tão fácil de imaginar, né? Só ver a imagem da menina enchendo a bexiga, né? Ela está colocando gás lá dentro. Quanto mais moléculas de gás ela coloca, maior o volume da bexiga. Quer dizer, o volume é diretamente proporcional ao número de moléculas de gás, a quantidade de mols de gás, ou de moléculas de gás. Ó, grandezas diretamente proporcionais podem ser representadas por uma reta, né? Uma equação do primeiro grau. Olha aqui, volume é igual a uma constante que multiplica o número de moléculas. Então, quanto maior o número de moléculas, o número de mols, maior o volume. Tá vendo? Para um número de mols N1, que é menor do que N2, eu tenho o volume V1, que é menor do que o volume V2. Se eu pego essa equação, eu posso fazer um sistema de equações com ela. Posso imaginar uma situação 1 e uma situação 2, situação inicial e final. Então aqui eu tenho na situação 1 um gás ocupando um certo volume, que é proporcional a um certo número de mols de gás, N1, multiplicado pela constante. E numa situação 2 eu vou ter um outro volume que é igual à constante multiplicada por outro número de mols de gás, né? Se eu dividir uma equação pela outra, essa é a vantagem de se fazer um sistema, né? Comparar, dividindo as equações, eu vou poder cortar a constante, que é igual a um dos dois termos. Eu vou ter então V1 sobre V2 igual a N1 sobre N2. Quer dizer, eu tenho duas fórmulas que representam a relação entre volume e número de mols ou de moléculas de um gás. Bom, e a relação entre o volume e a temperatura? A gente pode observar nesse experimento aqui. Se eu pego um balão, esse balão tem uma certa quantidade de ar que não varia, porque o balão está fechado. E eu coloco esse balão na geladeira ou na água fervente, né, e vocês podem fazer essa experiência em casa, só pegar uma bexiga, colocar ela na geladeira, vocês vão ver que ela vai dar uma boa murchada. Tirando da geladeira e deixando um tempo fora da geladeira, ela vai ela vai inchar, ela vai expandir, tá certo? Por quê? Porque você aumentando a temperatura aumenta a agitação das moléculas. Essas moléculas se agitando mais, elas tendem a se distanciar mais.
Elas vão pressionar as paredes do recipiente para fora e vão se distanciar. Bom, então, volume é diretamente proporcional à temperatura. Quando aumenta a temperatura, aumenta o volume. Só que só é diretamente proporcional se a temperatura for na escala Kelvin. Por isso que a gente usa o Kelvin, tá? O zero Kelvin, que é o zero absoluto, é quando a ausência completa de movimento, se considera assim, tá bom? De qualquer matéria. Então, olha lá, volume é igual a uma constante, uma outra constante que multiplica a temperatura, para mostrar que são diretamente proporcionais. Aumentando a temperatura, aumenta o volume, né? Aqui, ó, T1 está relacionado com V1. Numa temperatura maior que T2, eu tenho um volume maior também que V2. De novo, um sistema de equações, eu posso relacionar situação inicial e final, e dividindo as equações, eu corto a constante, de novo, que é igual para os dois, e tenho uma relação V1 sobre V2 igual a T1 sobre T2. Para poder, eu uso essa relação quando eu quero comparar duas situações, inicial e final. E eu tenho então essa outra forma também de relacionar volume com temperatura, que é a equação do primeiro grau. Outra variável de estado é a pressão. A pressão de um gás, ela é o resultado dos choques que as moléculas exercem sobre as paredes do recipiente. Vamos lembrar que pressão é força sobre área, né? Então, a gente pode imaginar essa força como sendo o somatório desses choques, né? Em que você tem as moléculas se chocando contra as paredes do recipiente. Elas se movem de forma caótica no estado gasoso, em todas as direções, ricocheteiam nas paredes e voltam, se chocam umas contra as outras também. E a pressão que esse gás exerce depende do número de moléculas do gás. Eu já tenho aqui um experimento que mostra que a pressão do gás é diretamente proporcional ao número de mols do gás, ao número de moléculas do gás. Pressão diretamente proporcional ao número de mols. Tá? Imagina que eu tenho aqui um líquido muito volátil, tá bom? Maior número de moléculas, mais moléculas colidem e maior a pressão que é exercida também, né? Então, quanto mais moléculas no estado gasoso, maior a pressão. Se eu fizer o sistema e para a situação inicial e final, eu divido as equações e tenho de novo uma relação. P1 sobre P2 igual a N1 sobre N2. A pressão do gás também varia com a temperatura. Olha aqui, um experimento em que eu pego um recipiente de volume fixo, né, e coloco aqui uma certa quantidade, confino uma certa quantidade de gás. Por exemplo, pode ser uma panela de pressão que você simplesmente fecha ela, né, sem colocar nada. Se você não colocar nada, tem ar lá dentro, né? Então tem uma certa quantidade de gás lá dentro, de ar, que está à temperatura ambiente, e você pega essa panela e põe ela em cima de uma chama de fogão, por exemplo. À medida que a chama vai aquecendo as moléculas, repare, o número de moléculas é o mesmo. Só que quando você aquece, você aumenta a energia cinética dessas moléculas, elas passam a se mover mais rapidamente, de forma mais violenta, aumenta, né, o número de choques na unidade de tempo, então aumenta também a pressão. Olha aqui, a pressão é proporcional à temperatura. De novo, para ser diretamente proporcional, a temperatura só pode estar na escala Kelvin, ok? Na escala Kelvin eu posso ter, teoricamente, uma pressão zero, para uma temperatura de zero também, zero absoluto. Fazendo um sisteminha com essa equação, para a situação inicial e final, eu vou ter P1 sobre P2 igual a T1 sobre T2. Você pode estar se perguntando, tá, mas e a pressão atmosférica? O que é? Qual a diferença da pressão de um gás para a pressão atmosférica? Essa pressão que o ar atmosférico exerce sobre agentes, ela é muito parecida com a pressão de um líquido. A gente está imerso numa piscina de ar. Se você está ao nível do mar, você tem mais ar
em cima de você, te pressionando para todos os lados. A pressão ao nível do mar, que esse ar exerce, ela vale uma atmosfera. E quando a gente sobe, né, para regiões mais altas, como São Paulo, que está a 750 metros de altitude, essa pressão é menor. No caso em São Paulo, ela vale aproximadamente 0,92 atm. Lembrando que tem várias unidades de pressão, tá? E que na química a gente utiliza mais, as duas que a gente mais utiliza são a atmosfera e o Torricelli, que também é conhecida como milímetro de mercúrio, né? E a relação é que uma atmosfera vale de 760 torr, 760 milímetros de mercúrio. Imagina que você tem um recipiente com uma parede que é móvel. Ela pode subir, pode descer, né? Mas aqui dentro, no interior do recipiente, você tem uma certa quantidade de gás. Essa quantidade de gás, ela não varia, porque o recipiente está fechado. Se eu ponho aqui um pezinho sobre o êmbolo, esse peso ele vai exercer uma pressão sobre o gás. Essa pressão vai definir o volume também desse gás. Se eu aumento a pressão colocando dois pezinhos, eu vou pressionar mais esse gás e esse volume vai diminuir. De que forma que um gás consegue diminuir o seu volume? Simplesmente aproximando mais as moléculas, né? A pressão que é exercida sobre um gás altera o volume desse gás, de forma que eu posso dizer que são grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Para pressões baixas, eu tenho volumes mais altos. Para pressões mais altas, eu tenho volumes mais baixos. Eu deixei de ter aquela reta e passei a ter uma curva. Essa curva é chamada de hipérbole, tá certo? P vezes V igual a uma constante. Quando eu aumento a pressão, para manter o valor da constante, o volume tem que diminuir. Vamos fazer um sisteminha com essa equação? Também P1V1 igual a constante, P2V2 igual a constante. Divido um termo pelo outro e eu vou ter que P1 vezes V1 sobre P2 vezes 2 é igual a 1. Por que 1? Porque quando eu divido a constante por ela mesma, né, dividido um termo por ele mesmo, dá sempre 1. Né? Então eu posso tanto escrever desse jeito, como eu posso mandar o P2V2 para a direita, multiplicando 1, e eu vou ter P1V1 igual a P2V2. Olha, se eu juntar tudo isso, eu vou ter essa relação aqui. Então essas três relações aqui estão relacionadas com essa equação, a lei dos gases perfeitos. Ela junta todas as variáveis que a gente comentou há pouco. Se a gente pegar essa outra relação que a gente viu, da menina enchendo a bexiga, né, quando aumenta o número de moléculas de gás, aumenta o volume, e jogar nessa relação da lei dos gases perfeitos, ela fica com essa forma. Aí eu mudo a constante, porque já é uma outra relação, né, já tem outros termos aqui, mudo o valor da constante. Se eu mandar o n e o t para lá, multiplicando a constante, eu vou ter esse formato aqui. Esse formato é conhecido como equação de estado do gás ideal, em que esse n é o número de mols do gás. Ela também é conhecida como equação de Clapeyron. O que são as condições normais de temperatura e pressão? É a temperatura de 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin, e a pressão ao nível do mar, pressão de uma atmosfera. Tá? Qualquer gás que esteja nas condições normais de temperatura e pressão, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros, 1 mol de gás. 1 mol desse gás vai ocupar o volume de 22,4 litros. Bom, como é que a gente utiliza essas equações que a gente acabou de ver? Tem dois tipos de aplicação das equações dos gases. Um tipo é utilizando a equação de estado do gás ideal, PV igual a nRT, seja nesse formato da esquerda, seja no formato da direita, em que eu substituo o N, o número de mols, por eminho sobre mão, que vocês já conhecem, já aprenderam, né? E eu posso ter várias formas de escrever isso, né? Eu posso ter um problema que queira conhecer uma variável e forneça todas as outras. Basta eu isolar essa variável, tá certo?
Segundo tipo de problema é um problema que envolve um gás que sofre uma mudança ou uma transformação. Uma mesma quantidade de gás mudando de condições é muito comum usar aquela equação que a gente viu lá no comecinho de P1V1T1 igual a P2V2T2. Aqui, determine o volume ocupado por um mol de gás a pressão de 10 atmosferas, a 10 atmosferas de pressão e 25 graus Celsius. Então você vai usar, você tem número de mols, pressão, temperatura, você vai usar, sempre fica com essa equação perto de você, tá? Falou que é um problema de gás, escreve no caderno, escreve na prova, PV igual a nRT. É bom escrever essa equação. Aí você vai ver se precisa dela ou não. Como foi pedido o volume, eu vou isolar o volume. É interessante isolar a variável que você quer. Manda a pressão dividindo, né? Então vai ter nRT sobre P. E substitui os dados. Aqui o número de mols, 1, o valor do R, se a pressão está em atmosferas, o R vale 0,082. Mas isso o examinador te fornece, tá? O valor do R. Substitui aqui a temperatura também. Não esquece de somar 273. Temperatura nunca em graus Celsius, sempre em Kelvin. Pega temperatura em graus Celsius, soma 273. 25 mais 273 dá 298, né, a temperatura. E divide, né, tudo pela pressão. Pressão aqui é 10 atmosferas, divide por 10. E essa continha vai dar isso aqui. Calcule a pressão total de uma mistura gasosa formada por 3 mols de um gás A e 2 mols de um gás B, considerando a temperatura de 300 Kelvin e o volume de 15 litros. Bom, ele quer a pressão, né? Então, da equação de estado, você isola a pressão. Para isolar a pressão, manda o volume para lá dividindo. Pressão, então, vai ser nRT dividido por V. E joga os dados. Você vai falar, poxa, mas é uma mistura de gases, não tem problema. Você vai usar o número de mols total de gás. São 3 mols de A e 2 mols de B. Então você tem 5 mols de gás, tá certo? Porque os gases, eles se comportam como se fossem uma mesma substância, no caso do uso dessas equações, tá certo? Então o número de mols é 5, N vale 5. O valor do R depende da unidade de pressão, se a pressão está em atmosfera, o R é 0,082 e ele não especificou qual unidade de pressão, mas o examinador vai fornecer o R, tá? Aqui é um exemplo, estou pondo R 0,082. Temperatura, então se eu ponho R 0,082 eu quero essa pressão em atmosferas. Temperatura 300 Kelvin, divido pelo volume, 15 litros. Ó, tem simplificação que dá para fazer aqui, né? Dá para simplificar o 5 pelo 15, né? Tá no denominador aqui no numerador. Embaixo vai ficar 3. O 300 dá para dividir por 3, fica 100. É só multiplicar por 100 esse valor aqui. Então a vírgula vem 2 casas para a direita, 8,2 atm. Tá vendo como os dados facilitam? Considere uma quantidade de matéria de 2,5 mols de um gás, quer dizer, a quantidade de matéria ou de substância é o número de mols, né? De um gás, comportamento ideal ocupa o volume de 50 litros, com a pressão 1246 está em milímetros de mercúrio, né? Ele quer a temperatura do gás. E ele deu já o valor do R para milímetros de mercúrio. Então ele deu o volume, o número de mols e a pressão. E ele pede a temperatura. PV igual a nRT, você isola a temperatura. NR está multiplicando a temperatura, passa para lá dividindo. Divide o PV. Fica PV sobre NR igual a temperatura. E joga os dados. Põe lá a pressão, põe lá o volume, 50 litros, põe o número de mols e põe o valor do R. Um termômetro se quebrou e praticamente todo o mercúrio contido no bulbo foi colocado num recipiente contendo vácuo, recipiente vazio, tá? Esse mercúrio evaporou e exerce uma pressão de 0,82 atm.
que o volume do recipiente era de 30 centímetros cúbicos, são 30 mililitros, né? E que a temperatura da sala era de 27 graus Celsius. Essa temperatura sempre passe para Kelvin, né? Somando com 273 dá 300 Kelvin. Sabendo ainda que a massa molar do mercúrio é 200 gramas por mol e que o R vale 0,082 para a pressão em atmosfera, calcule a quantidade de vapor de mercúrio em gramas. Ele quer a massa de vapor de mercúrio. Bom, se ele quer a massa e eu estou lidando com gás, eu tenho que usar a equação PV-nRT nessa forma aqui em que aparece a massa, em gramas, né? Em que o N foi substituído pelo μ sobre mol. Como o que o examinador pede é a massa de mercúrio em gramas, ele está pedindo o eminho. Então é o eminho que eu vou isolar. Eu vou mandar tudo para lá, né? Multiplicando o PV, ou dividindo, né? A massa molar está dividindo, o eminho passa para lá multiplicando o PV. Fica PV vezes massa molar. E o RT, que está multiplicando o eminho, passa para lá dividindo. Então fica o eminho igual a isso tudo aqui. E aí eu substituo os dados. Como é massa em gramas, 0,2 gramas. Assumindo que uma amostra de gás oxigênio puro, encerrada num frasco, se comporta idealmente, qual é o valor da densidade, em gramas por litro? Nessa temperatura em Kelvin, nessa pressão em atmosfera. Ele falou do gás oxigênio e deu a massa molar do gás oxigênio, que é 32 gramas por mol, e deu o R. Bom, ele falou de densidade, ele quer saber qual o valor da densidade. Lembram que a gente comentou que a densidade pode ser obtida? Lembrando que se eu escrevo a equação de estado na forma em que aparece μ sobre mol, rearranjando essa fórmula eu faço aparecer a densidade. O que é densidade, gente? É massa por volume, não é isso? μ sobre volume. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar de lugar esses dois termos. Trocando de lugar emão com volume, fica emão que está aqui dividindo, passa para lá multiplicando P, e o volume que está multiplicando P passa para cá dividindo o eminho. Então fica P pressão vezes massa molar igual eminho sobre volume. Bom, massa por volume já é a densidade, certo? Vezes RT. Aqui estou economizando etapas, né? Você faz direitinho, mostrando as etapas. Como me interessa a densidade, eu vou isolar a densidade. Ela está multiplicando o RT passa para lá dividindo. Tá vendo? Isolei a densidade, agora só substituir os dados. Densidade é massa por volume. Então as unidades de densidade vão ser a unidade de massa pela unidade do volume usado. A massa em gramas nessa equação e o volume em litros. Então fica gramas por litro. Que volume 56 gramas de gás nitrogênio, massa molar 28 gramas por mol, apresenta na CNTP. Vamos dar uma atenção especial para esse exercício, porque ele fala de duas coisas importantes. Ele fala de CNTP, ele fala de volume molar. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Toda vez que um exercício falar em CNTP, a gente tem que pensar em que a temperatura é 0 graus Celsius, 273 Kelvin, né? E a pressão vale 1 atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio, depende da unidade de pressão. Quando um gás está na CNTP, é interessante que normalmente se fornece essa informação, mas é bom que a gente saiba que na CNTP um mol de gás mede 22,4 litros de volume. Aqui ele forneceu volume molar de 1 mol de gás na CNTP, 22,4 litros por mol. Bom, foi pedido o volume do gás na CNTP. Se eu sei que é CNTP, eu já sei, temperatura e a pressão. E foi dada a massa do gás. Se eu for usar essa equação, eu vou usar na forma em que aparece a massa e vou isolar o volume. Isolando o volume, basta mandar a pressão para lá, né? Eu substituo os dados. O dado da massa, sempre em gramas, tá? O dado da pressão, não foi dado o valor do R, então vamos pensar na pressão em atmosferas, que é a mais comum, né? Que a gente utiliza. CNTP é pressão
é o nível do mar, 1 atmosfera, 1 atm. A massa molar foi dada 28. O valor do R para a pressão em atmosferas é 0,082. E a temperatura na CNTP é 273. Uma continha um pouco chata, né? Por isso que é importante o outro tipo de resolução. Foi dado o volume molar. Tendo sido dado o volume molar, o que a gente pensa? Volume molar é volume de um mol. Só que também foi dada a massa molar. O que é a massa molar? Massa molar é a massa de um mol. A massa de um mol, 28 gramas. O volume de um mol, 22,4 litros. 22,4 litros por mol. 22,4 litros está para um mol. 22,4 litros por mol está para um mol. Só que um mol também está para 28 gramas. 28 gramas por mol. Se um mol corresponde a 28 gramas e se um mol corresponde a 22,4 litros, consequentemente 28 gramas correspondem a 22,4 litros para esse gás na CNTP. Então posso fazer uma regra de 3. Se eu tenho 56 gramas, corresponderão a X litros. Como 56 é o dobro de 28, o X é o dobro de 22,4. Eu já tenho a resposta sem ter que fazer essa conta aqui. Guarda bem que esse dado de volume molar que ele é muito usado em cálculo estequiométrico. O assunto gases não tem sido muito abordado nos vestibulares mais concorridos nos últimos 10, 15 anos, tá? Não tem sido tão abordado, pelo menos na química, ele aparece também na física com essas equações, né? Só que em cálculo estequiométrico ou em cálculos de química é muito comum se falar em volume molar. E o examinador passa o volume molar. Nem sempre é na CNTP, pode ser em outras condições de temperatura e pressão. E aí ele vai falar o volume molar nessas condições. Existe volume molar de 25 litros por mol e de outros valores também. Então fica bem atento que o volume molar a gente pode trabalhar sempre desse jeito, relacionar com a massa molar, tá bom? Exercício importante. Vamos para o segundo tipo de exercício, que é quando um gás muda de condições, tá? É só lembrar uma coisa, que se um gás muda de condições sem variar o volume, com volume constante, a mudança com volume constante, em que eu posso cortar o V dos dois lados da equação, fico com a equação desse jeito, e dá um gráfico desse tipo aqui, né? Essa transformação a volume constante é chamada de isovolumétrica, ou isocórica. Se eu fizer uma mudança, se um gás sofrer uma mudança, uma transformação, há uma pressão constante, a pressão some da equação, né, porque é igual dos dois lados, eu corto, fico com essa forma da expressão, que dá esse gráfico de reta. Essa transformação é chamada de isovolumétrica ou isocórica. E se a transformação ocorrer a uma temperatura constante, eu posso cortar a temperatura da expressão, fica igual dos dois lados, fico só com essa parte da expressão, em que a gente sabe que pressão e volume são inversamente proporcionais. Quando eu aumento o volume, quando eu tenho uma pressão mais alta, o gás ele tem um volume menor, e a pressões mais baixas, o gás pode ter um volume maior. Esse tipo de transformação é chamada de a temperatura constante de isotérmica ou adiabática. E o gráfico de P em relação a V das adiabáticas, das isotérmicas, é chamada essa curva de isoterma. Ela é essa hipérbole aqui, tá? Não é uma reta. A gente não se preocupa muito com os gráficos, é mais para vocês conhecerem, porque eles não têm aparecido tanto. Mas é bom saber que pode ter um exercício com gráfico. E que cara que pode ter um gráfico se a transformação ocorre com uma variável constante, tá? A gente vai usar muito essa equação aqui, que é a equação geral dos gases, tá? Sempre gás perfeito, gás ideal. E a gente também pode fazer muito exercício de transformação de gases fazendo um sisteminha de equações com a equação de estado do gás ideal, com o PV-NRT, que a gente vai ver que é muito útil também, tá? Fazendo um sisteminha, a gente resolve muito problema, e aí passa a não ter que usar duas equações, você pode usar uma equação só o PV-NRT. Vamos mostrar aqui uma coisa. Se eu faço um sistema de equações com PV-NRT e ponho situação inicial e situação final,
Olha, para qualquer pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, pressão final, volume final, temperatura final, assim, se eu não mudar o número de mols de gás, e o R é sempre uma constante, quando eu dividir a situação 1 pela 2, eu vou ter que dividir os termos do lado esquerdo e os termos do lado direito da igualdade. Né? Vou ter P2V2 sobre P1V1 igual a NRT2 sobre NRT1. O NR é igual em cima e embaixo, então dividindo termos iguais dá 1. Né? Eu posso esquecer, fico só com T2 sobre T1. Então do outro lado da igualdade fica T2 sobre T1. Rearranjando, mandando T2 para baixo aqui à esquerda e P1V1 lá para cima à direita, eu vou ter essa forma da equação que é basicamente essa. Então a gente vê que fazer o sistema dá na mesma, fazer um sistema usando PVNRT dá na mesma que usar a equação geral. Então é interessante fazer o sistema, porque o sistema não te faz pensar muito qual equação que eu tenho que usar. Tá? O sisteminha já corta aquilo que não variou. Aqui eu tenho um gás que mudou de uma condição 1, com uma certa temperatura e volume, para uma condição 2, outra temperatura e volume, depois para uma condição 3, outra situação, e depois de 3 ele foi para a situação 1. As setas indicam que foi de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 1. Ele quer saber que tipo de transformação ocorreu em cada caso. De 1 para 2, não teve variação no volume, então uma transformação isovolumétrica ou isocórica, eu fico com as alternativas B, C e E. De 2 para 3, o que não variou foi a temperatura, tá vendo? Mesma temperatura para 2 e para 3. Então é isotérmica ou adiabática. Como é isotérmica, passamos a ter só a alternativa C, ok? Agora vamos para os exercícios, com as equações propriamente. Como eu falei, são exercícios que envolvem mudança de condições. Um gás vai de uma condição para outra. Eu coloquei aqui aquele quadro das relações envolvendo a equação geral, mas a gente usa a mesma equação geral ou um sisteminha de equações com o PVNRT, tá certo? Vamos ver. Eu estou destacando aqui no problema sempre a condição inicial e a condição final. Se você viu que o problema envolve gás e que esse gás está mudando de condições, é bom você coletar as informações sobre as variáveis de estado na situação inicial e na situação final. Na leitura do problema você já vai coletando esses dados. Você tem um carro-tanque transportando gás cloro para uma estação de tratamento de água. O volume do tanque que tinha o gás era de 30 metros cúbicos. Era, né? Essa é a condição inicial. Volume inicial, 30 metros cúbicos. A temperatura era 20 graus Celsius. Tem a temperatura inicial, já colocamos em Kelvin. Somamos com 273. 20 mais 273. Para uma pressão de 2 atmosferas, então pressão inicial. Na estação de tratamento de água, esse cloro foi transferido para um reservatório de 50 metros cúbicos, mantido a 293 Kelvin. Então mudou o volume e mudou e a temperatura é 293. Então mudou o volume e a temperatura é 293. A temperatura não mudou. O gás sofreu que tipo de transformação quando passou do carro-tanque para o reservatório? As alternativas mostram que eu quero saber se é uma transformação isotérmica, isobárica, isocórica. Como a temperatura não mudou, é isotérmica. Isotérmica, a gente só tem uma alternativa, já é a alternativa A. Mas ele também quer saber qual vai ser a pressão do gás na situação final. Então eu posso achar a pressão usando tanto essa relação P1V1 T1 igual a P2V2 C2, só que sabendo que não variou a temperatura, eu corto a temperatura e fico só com cortando a temperatura, eu fico só com essa relação aqui, né? Transformação isotérmica. P1V1 igual a P2V2, substituo os dados, né? Eu posso deixar o volume em metro cúbico mesmo, porque nesses problemas
você vai ter mesmo unidade dos dois lados, né? Para volume, por exemplo, né? Para pressão, e como a unidade é a mesma, né? Eu posso cortar. Eu posso deixar metro cúbico, o volume final metro cúbico, corta metro cúbico. Não precisa transformar para litros. A pressão inicial está em atmosferas, significa que a pressão final também será em atmosferas. Tá? Só toma cuidado, temperatura, mesmo que eu sei que eu posso cortar, a temperatura, essa equação só funciona com a temperatura em Kelvin, tá bom? Só em Kelvin que eu vou ter essa proporcionalidade aqui que a gente falou. Agora, aquela resolução que eu falei que é interessante também, usando o PV igual a NRT. Se nesse problema não variou a temperatura, é mais um termo que você vai cortar no sistema. Olha aqui, situação inicial, situação final. Faltou pôr a igualdade aqui, né? Quando eu divido os termos da esquerda da igualdade, P2 vezes 50 sobre 2 vezes 30, igual aos termos da direita, a direita nada variou. Não, nem o número de mols, nem o R, nem a temperatura. Então, quando eu divido tudo que está à direita por tudo que está à direita na situação 2 pela situação 1, dá 1. Então eu fico com isso aqui, o 2 vezes 30 eu mando para o lado de lá, vezes 1. Então eu fico com P2 vezes 50 igual a 2 vezes 30, que é a mesma coisa que estava aqui, na outra resolução. E vai dar o mesmo resultado. Prático, né? Antes de realizar uma viagem de carro em um dia cuja temperatura era de 27 graus Celsius, já vou coletando os dados aqui. Em azul estou deixando as condições iniciais e em amarelo as condições finais. É só ler o problema e aí a gente já vê pelo texto o que era a situação inicial e o que era que passou a ser a situação final. O problema mostra, né, que é um problema de mudança de condições. Temperatura está em graus Celsius, temperatura inicial passa para Kelvin. Um senhor calibrou os pneus do carro antes de viajar usando 30 psi de pressão. Então, pressão inicial é 30 psi antes de viajar. Quando chegou no destino, já viajou, depois de 5 horas de viagem, mediu a pressão e ela passou para 34 psi. Então, pressão final 34 psi. Sabendo que a variação de volume dos pneus é desprezível, se a variação de volume dos pneus é desprezível, porque o pneu do carro é rígido, né? Quase não muda o volume. Então o volume inicial e o volume final são praticamente os mesmos. Então vou pôr o mesmo volume. Ele quer a temperatura interna em que se encontram os pneus na chegada. Na viagem o pneu esquenta, né? Por causa do atrito com a estrada. Então ele quer a temperatura final. Põe os dados na equação geral. Substitui pressão inicial. O volume não varia, volume inicial e final é o mesmo, né? Pressão final, temperatura inicial, temperatura final, temperatura aqui sempre em Kelvin, né? Então vai sair em Kelvin a temperatura final. E tem simplificação aqui, né, gente? Vocês estão vendo que o valor de baixo é 10 vezes maior que o de cima, então aqui também vai ser 10 vezes maior que 10 vezes esse. Então temperatura final 340, certo? Kelvin. Aí eu posso ter que passar para graus Celsius, depende do problema. Então é só subtrair 273 de Kelvin para Celsius. Vai dar 67 graus Celsius. E se eu fizesse um sisteminha? Situação inicial, né, ponho aqui os dados, situação final, e quando eu divido, eu vejo que o volume não variou, então à esquerda fica 34 por 30. Nunca esquece que tem uma igualdade aqui, tá? Então são os termos da esquerda da igualdade que você divide entre si e iguala ao quociente dos termos da direita da igualdade. Sempre assim, você nunca vai errar. Fica 34 por 30 igual. Não variou a quantidade de gás, senão eu diria, o pneu é um sistema fechado, né? O R não varia, fica T2 sobre 300. E vai dar o mesmo resultado. Balão meteorológico de 9 litros de hélio lançado a uma temperatura de 27 graus, pressão de 1 bar. Olha lá, temperatura somei 273 para ter em Kelvin.
volume inicial do balão, pressão inicial 1 bar. Ao alcançar certa altura, em que a pressão é 001 bar, pressão final, e temperatura 220 Kelvin, qual passa a ser o volume? Ou você usa aqui os dados, ou você usa aqui os dados. Divide os termos da esquerda entre si, os termos da direita entre si. O balão é fechado, não variou o número de mols, não variou o R. Eu vou ter o mesmo resultado no final. Eu quero o volume, isolo o volume, tá certo? E aqui tem um exercício extra para mostrar a utilidade do sisteminha. Eu tenho um balão flexível em que você colocou 10 mols de hélio a 27 graus, então condição inicial. Agora apareceu a quantidade de mols de hélio, número de mols de hélio, de gás, 10 mols. Temperatura inicial, vamos passar para Kelvin. E você viu que esse gás deixava o balão com volume de 60 metros cúbicos, volume inicial 60 metros cúbicos, e pressão de 3,12 torricelli, ou milímetros de mercúrio, pressão inicial. Aí, ao aumentar a temperatura do local em 100 graus, se eu aumentei a temperatura em 100, a temperatura ficou 100 graus mais alta. Eu vou somar, né, para saber qual é a temperatura final. E aí, inicial 27 mais 100, dá 127. Aí você passa para Kelvin somando 273 ao 127 dá 400 Kelvin, temperatura final. E você também adicionou, ao aumentarmos a temperatura e adicionarmos mais 20 mols de argônio dentro do balão. Agora eu não tenho só no balão hélio, eu também tenho argônio. E não importa, para gás, nas equações, o que importa é o total de mols de gás. Tinha 10 mols de gás, agora eu somei, botei mais 20. Então eu fiquei com 10 mais 20, 30 mols de gás. Quantidade final de mols é essa. Observamos que o volume dobra. Opa, o volume dobrou. O volume do balão flexível era 60 metros cúbicos, se ele dobrou, passou a ser 2 vezes isso, 120 metros cúbicos. Tem o volume final. Nessas condições, qual vai ser a pressão interna no balão? Então eu quero P2, pressão final. Bom, não dá para usar a equação geral, porque ela não inclui o número de mols de gás. A equação geral ela foi criada para uma situação em que a quantidade de gás não varia, o número de mols de gás, o número de moléculas de gás, a massa de gás não varia. Mas ainda posso usar o sistema. Vocês estão vendo como o sistema baseado em PV NRT é útil? Ponho aqui as condições iniciais, incluindo o número de mols inicial, né? O volume pode ser em metros cúbicos, não tem problema, porque eu vou cortar a unidade. Sempre a temperatura aqui tem que ser em Kelvin, não pode mudar isso aí, tá? Muita atenção. Então divido os termos da esquerda entre si e igualo ao quociente dos termos da direita divididos entre si. Cortando o R, né? A única coisa que eu posso cortar é o R. Então, agora, como eu quero a pressão final, vou isolar. Né? Isso aqui eu passei para cá, eu quero a pressão final, vou isolar a pressão, mandando esses termos de baixo para lá, para a direita. E o 120 para baixo, né? Então, mandei 3,1260 para a direita, multiplicando, e o 120 para a direita dividindo. Os termos que já estavam. E aqui tem simplificações várias que dá para fazer, tá certo? E vou chegar na resposta. Obrigado, até mais.